Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos veem pelo canal 126, TV aberta, ou pelo canal 85 da Sky, ou mesmo pela Rádio Manaim, ou pelas plataformas, nossas plataformas no YouTube. Quero saudar a todos, não só os irmãos da Igreja Cristã Maranata, mas outros irmãos de outras igrejas que também veem os nossos programas, participam conosco, são sempre muito bem-vindos. A todos a paz do Senhor. Nós vamos continuar com o nosso programa logo depois da vinheta. Irmãos, nós temos, ao longo desses programas, falado sobre a doutrina bíblica, a doutrina da igreja. E nós sempre repetimos que a doutrina da igreja não é a doutrina da Igreja Cristã Maranata. A doutrina é a doutrina estabelecida no primeiro século, pela participação da igreja e pela participação dos apóstolos, e no momento em que, naquele período onde o Espírito Santo operou naqueles servos de Deus, criando assim aquilo que nós chamamos hoje de cânon cristão, onde está inserido toda a doutrina da igreja. Há muitos hoje que falam sobre igreja bíblica, as pessoas gostam de frases, mas é muito simples. Igreja bíblica é toda aquela igreja que está vivendo a palavra, a experiência da palavra viva, que não é uma coisa conceitual ou acadêmica, mas é uma experiência de vida. Essa é a igreja bíblica. E nós vemos com muita clareza a igreja bíblica no livro de Atos. Porque o que é o livro de Atos? Também chamado de Atos dos Apóstolos, mas alguns dizem ou diziam que devia ser chamado Atos do Espírito Santo, porque na verdade é uma coletânea de fatos e de operações e situações criadas pelo Espírito Santo usando os seus servos. É bem verdade que o livro de Atos tem duas figuras que são mais proeminentes, que são a figura dos dois apóstolos, Pedro e também o apóstolo Paulo. Hoje nós vamos começar a falar sobre um assunto muito importante. Não só foi importante para a igreja primitiva e bem descrita na igreja primitiva, como também para nós nos nossos dias, que são o assunto que está ligado aos ministérios. Então, a colocação inicial, quando se fala de ministério, e o que envolve essa palavra e o que envolve isso na vida da igreja. O livro de Atos mostra já no início do livro, no capítulo 6, quando dá a experiência do crescimento da igreja, que a igreja parte de um número pequeno para um número muito maior. A primeira mensagem de Pedro no Pentecostes leva a conversão em torno de 3.000 pessoas. A segunda mensagem, que foi a cura do coxo na porta do templo, mais 5.000 conversões. Então a igreja nesse início ela parte de uma quantidade pequena de membros e ela tem uma multiplicação, quer dizer, um multiplicador muito grande. Por isso surgiu a necessidade, e é um assunto que nós vamos falar aqui também nesse nosso período, surgiu então a necessidade daqueles que iriam auxiliar aos ministérios, que foi a criação da figura do diácono, mas que nós vamos falar em outro momento. No capítulo 6, o evangelista Lucas, que escreve o livro de Atos, ele diz que, devido ao crescimento
da igreja naquele tempo e pelas necessidades, principalmente materiais, não só espirituais, mas materiais do povo, houve a necessidade de que houvesse os cooperadores. E os discípulos e os apóstolos, nessa reunião disseram: é importante que esses irmãos sejam levantados, com uma colocação, varões cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Quanto a nós, essa é uma colocação importante que eu coloco aqui agora como ponto de partida para falarmos sobre ministérios. Por quê? Porque é o início da igreja, é o início do período onde o Senhor está falando da liderança da igreja. Então ele diz assim: quanto a nós, eles agora já eram 12 porque Matias já tinha substituído Judas Iscariotes. Quanto a nós, perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Ora, ministério da palavra? Mas que palavra? Será então que a palavra... Porque não existia o cânon cristão. O que existia era o Velho Testamento, não é? É tudo aquilo que estava no Velho Testamento. Mas que palavra é essa? É bom que se diga que, só para completar esse assunto nós vamos entrar, que Paulo quando fala sobre ministério na vida da igreja, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, verso 6, ele diz assim: e nos fez ministros, ele está se referindo aos apóstolos, e nos fez ministro de um novo pacto, não da letra. Então veja, aí ele está mostrando que o novo pacto estabelecido não era da letra. Então, como é que fica? Então, a igreja que começa com os apóstolos, quanto a nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra, que palavra? Será que é essa palavra da letra? Será que ele está se referindo a tudo aquilo que veio antes? E nós vamos ver que não. Por quê? Porque o Novo Testamento, e nós vamos entrar agora, vocês vão ter experiência nas nossas próximas EBDs, começar a falar sobre o livro de Apocalipse e falar sobre a relação muito grande que há do livro de Apocalipse com aquele que foi o autor do livro de Apocalipse, aquele que teve a revelação do livro de Apocalipse, que foi o apóstolo João. Então, há muita coisa que você vê no livro do Evangelho de João que dá para você entender por que ele foi escolhido para receber as revelações do livro de Apocalipse. Mas esse é um outro assunto que vocês vão ver. Mas vejam, lá no livro de Apocalipse, João tem a visão de Jesus glorificado. Olha só, Jesus glorificado. Quando João viu Jesus glorificado, alguém disse, qual foi a visão que João teve? E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra. Ora, mas João viu quem? João viu Jesus glorificado. Jesus glorificado, lá na eternidade, foi dito a João o seguinte: o nome dele é a palavra. Então, Jesus ali se funde com palavra. Então, a palavra viva. A palavra viva é Jesus glorificado. Vamos voltar lá no livro de Atos. Quanto a nós, perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então, o que é o ministério da palavra? É o ministério de Jesus. Então, esse é o ministério definido na vida da igreja. Então, é o ministério de Jesus. Como é que ele se revela? Ele se revela
com Jesus que está vivo. Então, o ministério da palavra, o ministério da igreja primitiva, ele é profético. Então, ele não tem uma linha acadêmica, ele é profético. Se ele é profético, o que tem que acontecer com ele? O que tem que acontecer no ministério da igreja primitiva, que aconteceu no ministério da igreja primitiva e tem que acontecer no ministério da igreja verdadeira e fiel? O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, o ministério da igreja, ele só existe se ele tiver o espírito de profecia. Sem o espírito de profecia, esse ministério não existe. Ele pode ter outro nome e outra colocação. Eu não estou aqui querendo julgar A, B, C. Nós estamos falando de uma doutrina bíblica, do que é bíblico. Então, o ministério que está lá no livro de Atos, no capítulo 6, ministério da palavra, ele é o ministério de Jesus. Se ele é o ministério de Jesus, ele tem que estar dentro desse contexto, testemunho de Jesus ao Espírito de profecia. Então, o ministério na igreja fiel e verdadeira, ele é profético. Ele tem que estar dentro desse contexto da profecia. Então, veja então, vamos continuar nessa sequência para ver, porque a doutrina da igreja, ela é perfeita. Não fomos nós, da Igreja Cristã Maranata, que criamos a doutrina. Não, a doutrina já está estabelecida. O que o Senhor fez conosco foi nos dar condição de entender a doutrina. E a doutrina não está aí só para nós. A doutrina está aí para toda a igreja, para todos os irmãos, todos os servos. Por isso que tantos que não são da ICM nos assistem e comprovam isso. A doutrina é bíblica, então ela está aí colocada sem nenhuma dificuldade. Vamos continuar. Vamos então lá para o apóstolo Paulo falando sobre ministério. Capítulo lá na carta aos Coríntios. E nos fez ministros. Então, ministros aí é ministério. O que é ministério? Aquele que administra. É diferente do Velho Testamento. Lá no Velho Testamento tinha a figura do sacerdote e do sumo sacerdote. Nós estamos vivendo agora um novo pacto. Ou seja, qual é o novo pacto? Pós-Jesus, pós-morte e ressurreição. Nós estamos vivendo um novo pacto que foi estabelecido na ceia. Na ceia, Jesus estabelece o novo pacto. Vamos voltar ao texto do apóstolo Paulo. E nos fez ministros do novo pacto. Então, qual foi o novo pacto? O novo pacto foi quando Jesus rompe com o Velho Testamento e no dia da ceia, quando ele se reúne com os seus 12 apóstolos e ele fala que ele foi ali para comer com eles a Páscoa, tudo foi preparado profeticamente, aquele varão com cântara, tudo certo, a mesa, eles foram comer a Páscoa. Só que naquela última Páscoa que ele fez parte, aconteceu um fato diferente. Naquela última Páscoa, sobre a mesa estava 2 elementos, o pão e o vinho. Mas alguém podia dizer o seguinte: esta não é a Páscoa dos judeus. Essa não é a Páscoa do culto levítico. A Páscoa do culto levítico é cordeiro assado, pão sem fermento e ervas amargosas. Essa era a Páscoa que era comemorada, a primeira festa do ano, que era aquela festa ligada a aquilo que Israel comemorava, que era a saída do povo do Egito. E naquele dia, naquela noite, né, as luzes em casa, o sangue, etc. Tudo aquilo que você já conhece.
Bom, na ceia ali, que na verdade era para ser a Páscoa de Jesus, a comemoração da Páscoa de Jesus com os seus 12 apóstolos, o que acontece? Os dois elementos é pão e vinho. Ora, alguém podia perguntar, mestre, essa não é a Páscoa, porque a Páscoa teria que ter o cordeiro. Mas aonde está o cordeiro? João já havia respondido lá no início. Ele, como último profeta do Velho Testamento, ele aponta para o cordeiro. O que ele diz? Ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, ele é o cordeiro. Então, no estabelecimento do novo pacto, Jesus está ali presente como o cordeiro perfeito. Mas o pão continua, claro, o pão continua, porque o projeto ele vem do Velho Testamento e vai migrar em todo o Novo Testamento. O pão é a doutrina do Pai, é a palavra, mas é aquilo que é do Pai, que vem e vai continuar. Então você tem a figura do pão ali, que é a palavra do Pai, que ela vem do Velho e ela vai continuar. Ele é o cordeiro que está ali presente. Mas o terceiro elemento sai. Qual é o elemento que sai? As ervas amargosas saem para dar lugar ao vinho. Por que dar lugar ao vinho? Porque ele ia para o Calvário. E quando ele fosse para o Calvário, ia se cumprir nele a profecia do profeta Isaías, que diz, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, o que eram as ervas amargosas para o judeu? Sofrimento. Tudo aquilo da escravidão deles. O que Jesus fez quando ele foi para o Calvário? Ele tira as ervas amargosas e substitui pelo vinho. Que é o vinho? É o seu sangue. É o derramamento do seu sangue. Então, ali há o estabelecimento do novo pacto. Então, em que consiste o novo pacto? O novo pacto consiste em pão e vinho. Mas o que significa pão e vinho? Corpo e sangue. Vamos agora para novamente voltar ao texto de Paulo. E nos fez ministros do novo pacto. Qual é o novo pacto? Pão e vinho. O que é pão? Ele está falando de corpo. E o que ele está falando de vinho? Sangue. Corpo e vinho. Pão, corpo. Vinho, sangue. Então, corpo e sangue. Paulo mais tarde enfatiza toda a ação na vida da igreja e nos ministérios como um corpo e dentro desse corpo a ação do Espírito, que é o sangue. Então vamos lá. Nos fez ministros de um novo pacto. Então, o ministério que Paulo se refere está ligado a corpo e sangue. É por isso que ele é profético. É por isso que ele é da palavra viva. É por isso que o testemunho desse ministério é profético, ele está ligado a corpo e sangue. Mas como é que você conclui isso? Paulo, quando exorta Timóteo, ele diz o seguinte: não desprezes o dom que há em ti. Qual o dom que Paulo está se referindo na vida de Timóteo? O ministério dele. Que te foi dado de que forma? Timóteo, você recebeu o ministério de que forma? Você recebeu por profecia. Ora, mas a profecia provém de quem? Quem gera a profecia? O Espírito. Mas o que é o Espírito na vida da igreja? O sangue. O sangue que circula dentro do corpo é o Espírito Santo, que dá vida a esse corpo. Então, olha só, Timóteo, não despreze o ministério que você recebeu por profecia, ou seja, Espírito, vinho, sangue, com a imposição de mãos do presbitério. O que é presbitério? Presbíteros, apóstolos, ministros, corpo. Então, esse é o ministério que Paulo tanto menciona e tanto fala na igreja primitiva. Muito bem. Então,
o ministério. Isso é tão intenso na vida da igreja que no livro de Apocalipse, voltando agora ao livro de Apocalipse, não vou entrar no livro de Apocalipse, que é o assunto que vocês vão ver nas próximas EBDs. Quando João, lá na revelação que ele recebe, e que o Senhor Jesus, olha só, quando o Senhor Jesus se refere a ele revelado, ele vai se revelar aonde? No ministério. E é por isso que quando ele se refere ao ministério na vida da igreja, ele menciona a seguinte expressão: o anjo que está na igreja. Alguém vai dizer assim, não, mas então um anjo desceu do céu para estar na igreja? Não, não é. Não é isso que Jesus está dizendo a João. Jesus está falando sobre uma ministração. Então, a ministração na igreja é por um ministério. Que ministério? O ministério dele. O ministério que Paulo se refere. Qual ministério? Esse ministério não é da letra. E Paulo diz isso na carta aos Coríntios, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Nós estamos dando início a esse assunto de ministérios para entender com profundidade o que é o ministério, qual a experiência do ministério. Mas nós vamos parar hoje por aqui e nós vamos continuar no próximo programa, ainda dentro do ministério, com uma frase que nós usamos. A gente usa, mas é uma frase que está muito ligada à figura do ministério e à beleza do ministério descrito na palavra de Deus, principalmente nas doutrinas do apóstolo Paulo. Por que o ministério é tão importante? O que é o ministério? O ministério é um título? O ministério é uma profissão? O ministério é vida. Por isso, uma expressão que é muito usada no nosso meio. O ministério é maior que a vida. Mas nós vamos ver isso no próximo programa. A paz do Senhor.